Então, sejam muito bem-vindos para mais essa noite de conversa, mais uma live aqui pela Rios Educação. E, para quem não me conhece, eu sou a professora Fernanda, eu também sou consultora na Rios Educação, venho aqui falar em nome da empresa e de uma empresa que tem muito uma preocupação em fazer um trabalho diferenciado na área da educação, uma empresa que traz uma educação não só teórica, mas uma empresa preocupada em trazer conhecimento que a gente aplica na prática com facilidade. E para isso a gente tem trazido aqui todas as noites de sábado vários profissionais que já conversaram aqui com a gente, justamente daqueles que têm expertise naquilo que fazem, para discutir aqui a gente temas diversos e falando também o que praticam a respeito de tudo isso que fazem. Então, hoje eu tenho aqui mais uma convidada especial para conversar aqui com a gente, que é a doutora Letícia Mello. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória aqui da Letícia, um pouquinho da formação dela. E a Letícia é cirurgiã dentista e especialista em endodontia pela USP, pela Faculdade de Odonto, lá de Bauru, e ela atua como cirurgiã dentista no programa Consultório na Rua, com atendimentos odontológicos clínicos para reabilitar pessoas em situação de rua. A Letícia, ela atua na área de odontologia já há 29 anos, né? Começou aí desde cedo e ela já atuou em consultórios, já atuou também num centro de reabilitação de fissuras e crâniofaciais e no pronto-socorro também na área de odonto da Prefeitura de Bauru. Então eu tenho aqui hoje, gente, prazer de trazer para vocês nossa convidada, Letícia. Boa noite, Letícia. Boa noite, está ouvindo? Te ouço bem, Letícia. E que está assistindo a nossa live. E é como a Fernanda acabou de me apresentar. Eu sou cirurgiã dentista, sou especializada em endodontia e atualmente eu atuo na instituição Consultório na Rua, que é uma instituição pela Nossa Senhora do Bom Parto, e onde nós realizamos atendimentos odontológicos a esses pacientes em situações de rua, de vulnerabilidade e moradores de albergue. Então, a equipe odontológica, nós realizamos o primeiro atendimento, que é a adequação, nós adequamos o meio bucal desse paciente, com a questão de tratamento clínico, restaurador, limpezas, extrações. Depois nós finalizamos o tratamento com a reabilitação protética desse paciente. Então, eu agradeço a Fernanda, a Rios, pela oportunidade de estar aqui com vocês e espero que o nosso bate-papo seja um bate-papo bem proveitoso. Letícia, a gente aqui agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente de sábado para a gente fazer essa conversa. Muito obrigada por ter aceito o convite, tá? Para a gente começar, eu quero dizer o tema que a gente vai abordar hoje e o foco, então, é a gente justamente estar falando sobre o atendimento humanizado na área da saúde. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a Letícia sobre o que você acha que é um atendimento com falta de humanização, Letícia? Conta para a gente um pouco da sua visão a respeito disso, por favor. Então, Fernanda, o atendimento não humanizado, ele pode ocorrer de várias formas, e é um assunto que eu falo que se nós formos discutir, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Mas essa questão do atendimento não humanizado, ele engloba qualquer profissional da área da saúde, desde o pessoal da recepção, da limpeza, até a parte técnica, ou seja, toda a equipe. E esse atendimento não humanizado, ele ocorre quando o profissional ele deixa a desejar em algum aspecto em relação ao paciente. Então, como é um assunto muito amplo, eu vou citar alguns pontos que eu acho mais importante. Então, a questão da falta da empatia, da falta da escuta. Então, o que é empatia? Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro,
é quando eu tento compreender os seus verdadeiros sentimentos e emoções do meu próximo. E quando o profissional ele não exerce essa empatia durante o atendimento, durante a consulta, ele vai ter dificuldade em se colocar na real situação que o paciente está vivendo, está me apresentando ali naquele momento. E a falta da escuta, ela faz com que o profissional ele não consiga identificar as reais queixas e necessidades que o paciente também apresenta naquele momento. Então, durante o atendimento, a empatia e a escuta, elas são duas palavrinhas que elas andam juntas. E a falta delas faz com que o meu atendimento seja um atendimento rápido, frio e indiferente para esse paciente, fazendo com que ele saia insatisfeito desse atendimento. Outra questão também que eu acho muito importante é a falta de orientação do profissional perante ao paciente. Muitas vezes o profissional ele não orienta o seu paciente, ele não informa de como será o desenrolar do tratamento clínico e medicamentoso, fazendo com que o paciente ele saia da consulta sem essas informações, das quais ele tem o direito de saber, e com isso acaba gerando dúvida também em relação ao próprio tratamento em si. Quando o profissional ele não respeita a opinião do paciente, o paciente ele tem todo o direito em participar das decisões do seu plano de tratamento e não apenas ser informado, como por exemplo, o paciente é diagnosticado com alguma determinada doença e o profissional diz assim, fulano, o senhor tem isso e o tratamento vai ser assim, não dando essa chance, essa abertura para o paciente também poder discutir em relação à sua própria saúde. E a opinião do paciente e da família também não é levada, muitas vezes, em consideração no momento da consulta. E outro aspecto que eu também acho muito importante, que eu gostaria aqui de ressaltar, é que o atendimento não humanizado, ele não desfavorece somente o paciente, mas sim também o profissional que está realizando o atendimento. Porque muitas vezes essa responsabilidade de um atendimento não humanizado não é somente questão do profissional. Muitas vezes a não humanização ela está relacionada com a estrutura física do local, onde o atendimento está sendo realizado de maneira insalubre e desumana, né? Acabando expondo não somente o paciente, mas também a equipe. Muito bom, Letícia. Ótima a sua colocação. E quero dizer que já tem algumas pessoas aqui a mais entrando, mandando recadinhos. Tem gente assistindo a gente até de fora do país. Então, a live da Rios está ficando internacional aqui, com a presença da Letícia. Lê, então, para a gente continuar nesse papo, eu quero te perguntar sobre o outro lado disso que você me falou, para a gente deixar bem claro o que é, então, um atendimento humanizado, sabe? Então, Fernanda, o atendimento humanizado é quando o profissional ele entende que o que ele está realizando não é apenas uma prestação de serviço. O atendimento humanizado é quando eu considero aquele paciente como um todo, na sua totalidade, não classificando ele somente como uma forma generalista em função do seu diagnóstico. Então, o atendimento humanizado é tudo o contrário do que vocês acabaram de ouvir agora em relação ao atendimento não humanizado. Ou seja, quando o profissional ele realiza o cuidado ao paciente com empatia, com atenção, é quando eu acolho o profissional de forma integral, não só ele, mas também a sua família, transmitindo confiança, segurança, apoio. Durante o atendimento humanizado, essa escuta ao paciente, ela deve ser exercida de forma atenta e de forma diferenciada, para que eu consiga compreender as reais queixas e necessidades do paciente, e sempre tendo esse cuidado de sempre estar olhando
nos olhos do paciente, ter essa troca de olhar, é muito importante isso. Nós também temos que realizar esse atendimento sempre baseado na ética profissional, tentar evitar também utilizar linguagens técnicas, pois devido à simplicidade, à humildade daquele paciente, ele vai ter dificuldade em entender isso. Então, sempre falar, explicar, orientar o paciente com palavras que ele possa compreender. E essa troca também de informação, ela tem que ser eficiente, pois o profissional ele tem que levar em consideração o estado emocional tanto do paciente, da família que se encontram naquele momento. E também não esquecer que a estrutura física ela tem que atender essas necessidades para que a realização do atendimento, do cuidado em si, esteja realizado de forma segura, de forma digna para o paciente e para o profissional também. E trazendo essa questão de humanização, do atendimento humanizado para a odontologia, eu quero dizer que é de grande importância, porque a odontologia ela vem passando nos seus longos anos por uma evolução, né, tanto na parte técnica quanto na parte científica, fazendo com que haja um descompasso em relação à qualidade do contato humano. O que eu quero dizer com isso? Que ultimamente os cirurgiões dentistas eles estão priorizando muito essa questão da busca por qualificação técnica e científica. Não que isso não seja importante. O profissional tem sim que buscar a sua qualificação, tem sim que estar sempre se atualizando, mas ele foca tanto nessa questão que ele acaba deixando em segundo plano essa questão da humanização, desse olhar de promoção de saúde para o paciente. E é importante ressaltar que esse distanciamento entre paciente e profissional, ele tem início desde a parte acadêmica, né, onde os acadêmicos eles estão muito treinados em lidar com ossos, músculos, manequins, cadáveres, e eles, ou seja, eles aprendem a focar somente na questão técnica, na questão científica. Eles acabam tentando só olhar a questão do dente e deixando a desejar essa questão humanista, né? Muito bem. Quero mandar aqui um oi e uma boa noite para as pessoas que estão entrando, agradecendo aqui aos elogios que estão participando. A Érica está avisando aqui a gente que, doutor, a explicação está muito didática, muito bacana. Obrigada, Érica, pelo comentário. E obrigada. A Ideilda estava dando um olhar aqui, estava dando uma dica de que parece que o áudio estava cortando. Por favor, me avisem se melhorou. Tá, vamos seguindo para a gente entender se está melhor. E, Letícia, ótima aí a sua colocação, né, do que tanto tem se falado ultimamente a respeito de escuta, a respeito de empatia, palavras que parece que estão na moda agora, né, e a gente sabe o quanto é difícil realmente colocar essas duas palavras realmente em prática. E, recentemente, eu li um livro chamado Clínica Comum, e ele trazia a história de alguns profissionais, na verdade ainda durante a graduação, e isso se passava numa faculdade da saúde, a Unifesp, lá de Santos, e cursos diferentes faziam visitas às casas dos seus pacientes, seus futuros pacientes. Então, cursos como imagem, nutrição, fisioterapia, psicólogos, esses alunos primeiro iam nos primeiros anos, visitar aí os pacientes para conhecerem a realidade deles, e eles faziam isso em dupla para entrevistarem esses moradores, e só para chegarem na casa desses moradores, eles percebiam ladeiras que tinham que seguir para conseguirem chegar nesses lugares, e viam realmente a realidade que as pessoas passavam. Então, quando eles chegavam ao momento que tinham que clinicar,
Aí eles percebiam que dar uma simples orientação para uma pessoa que ela precisaria fazer muitas caminhadas, deixar de ser sedentária, e vendo que era um idoso e que morava numa região, por exemplo, que tem uma ladeira imensa. E isso fazia com que uma simples orientação de fazer caminhada fosse algo dificultoso. Então, o livro, ele trazia muito desses alunos a ideia de que a escuta aos pacientes é muito importante. E é a partir dessa escuta verdadeira que a gente consegue ter essa empatia. Porque simplesmente ouvir e achar que a gente vai entender tudo que o outro está passando realmente não é uma coisa fácil, né? Como você já também mencionou. Mas então é importante esse profissional entender o que está acontecendo com a pessoa que ele vai prestar um atendimento de saúde. E aí estou nesse ponto que você me fez realmente lembrar do livro, falando desses detalhes que você está trazendo, e você como uma dentista, como alguém numa profissão que eu tenho certeza que muita gente que está aqui acompanhando a gente já teve medo de ir para o dentista algum dia. Eu confesso, eu tenho medo de dentista e só de ouvir aquele motorzinho, meu Deus do céu, que pânico que me dá. Então, como é que faz para colocar isso na prática, Letícia? É como uma dentista fazer um atendimento onde tenha essa realmente acontecendo com os pacientes de você, com seus pacientes, no caso. Você tem como trazer alguns exemplos aí para gente? Sim, sim, eu vou dar um exemplo de um paciente que me marcou muito, tá? Nós realizamos o primeiro atendimento dele, onde nós fazemos a avaliação para fazer o planejamento odontológico. E nesse primeiro contato, o paciente ele não me relatou que ele tinha trauma de dentista. E no segundo atendimento, onde nós começamos a iniciar as extrações dentárias desse paciente, ele começou a apresentar sinais de pânico. Começou a tremer na cadeira, começou a passar mal. Eu perguntei o que está acontecendo. O senhor pode confiar em mim, né, no meu trabalho. Aqui vai ser feito tudo com calma. E ele falou assim, não, doutora, eu confio em você, mas é que eu trago um trauma muito grande da minha infância, devido à minha mãe, quando eu era pequeno, sempre falava, menino, fica quieto, senão eu vou te levar para o dentista e você vai tomar injeção. Então, ele cresceu com esse medo e trouxe esse trauma na vida adulta dele. Então, todo momento que ele sentava na cadeira, ele apresentava essa crise de pânico. E não tinha como continuar o tratamento em si, porque essa crise de pânico podia trazer risco tanto para mim quanto para ele. E aí eu tive que parar o procedimento, né? E aí tivemos, como nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar, então aí esse paciente ele também começou a fazer um acompanhamento psicológico para ajudar a amenizar essa questão do trauma e também na parte médica, para que a médica passasse um tratamento ansiolítico para ele, um medicamento para que acalmasse ele no momento das intervenções odontológicas. Então, assim, após esse atendimento, esse acompanhamento multidisciplinar entre dentista, psicólogo e médico, aí nós tivemos a chance de retomar esse tratamento e finalizar ele com sucesso, porque aí depois o paciente ele começou a ficar mais calmo, né? Tudo bem que em alguns momentos, mesmo com o medicamento, ele apresentava um pouco de crise, mas assim, foi um tratamento que nós conseguimos finalizar com sucesso. E depois nós finalizamos esse paciente com uma reabilitação protética, ele saiu todo satisfeito, agradecido pela paciência. Então, assim, eu quero dizer que foi importante essa escuta entre eu e o paciente, foi importante essa confiança dele na equipe e também a importância do trabalho em equipe, porque sozinha eu não teria conseguido finalizar esse tratamento, finalizar o paciente. Eu precisei, sim, do psicólogo, do médico, para poder dar essa oportunidade de continuar esse tratamento em si. Então, esse paciente, ele me marcou muito. E tem outras histórias também que, assim, como nós precisamos, nós reabilitamos esses pacientes com próteses, porque muitos pacientes
eles acabam perdendo seus dentes devido à situação em que eles se encontram, situação de rua. Muitas vezes, ou sempre, eles não têm uma escova, eles não têm uma pasta de dente, eles não têm como cuidar dos seus dentes. Não só a falta de higiene, mas também a droga acaba também prejudicando os dentes desses pacientes, vindo a fazer com que eles percam esses dentes. E muitos pacientes, eles conseguem sair dessa situação de rua e eles tentam reingressar no mercado de trabalho. Só que quando eles se deparam no momento da entrevista, eles são desqualificados porque ninguém quer contratar uma pessoa desdentada. Então, essa questão da importância, da valorização que eles dão para essa prótese é muito grande, porque essa prótese é a chance que eles têm de se requalificar no mercado de trabalho. E outros pacientes também que tentam ingressar novamente para suas famílias, eles também dão muita importância a essa questão, porque eles não querem retornar ao seio das suas famílias de forma desdentada. Eles querem que a família os vejam da forma que eles saíram de lá. Eles querem que a família os vejam com dentes. Isso é gratificante para eles, né? Essa questão. E para você, receber esse tipo de paciente e perceber esse retorno que eles têm, como é que é para você como profissional? Talvez a minha pergunta seja até retórica, mas eu queria que você falasse como é o sentimento. É um sentimento muito assim, gratificante, né? Tanto para mim quanto para a equipe toda. E assim, é uma coisa que eu falo para todos, nós temos que sempre olhar o paciente como um todo. E essa questão da escuta, nós não aprendemos na graduação, na parte acadêmica. Tanto que eu tenho amigos que estão fazendo odontologia e eles relatam que eles têm essa orientação na parte somente teórica, mas na prática essa questão humanista, humanizada, não é passado para eles. Então, com certeza, eles vão sair formados como cirurgiões dentistas, sem saber praticar essa questão humanista, e eles vão acabar aprendendo isso no dia a dia, com os seus erros e com os seus acertos. Muito bem. Eu tiro uma conclusão de tudo isso que você está falando, histórias lindas de ouvir, né? Esse trabalho tão importante que é, e para um público tão vulnerável, né? Eu vou usar essa palavra porque são pessoas que estão em situação de rua. Eu imagino que eles recebam isso como uma coisa muito positiva. Então, se a gente está falando de um atendimento humanizado, ele tem um lado positivo para quem o recebe. Então, esse paciente, ele consegue fazer o seu tratamento de uma maneira muito mais eficaz, porque ele entende, ele confia, ele segue aquilo que o profissional ensinou, porque ele entendeu tudo aquilo que foi explicado. E em dando certo esse tratamento, como você está me dizendo, que tem aí muitos casos, a gente tem o lado do profissional, que é bom para ele também, porque é um paciente que busca um tratamento e ele Sim. faz com que o tratamento aconteça de uma maneira correta, né? Para o profissional, ele mostra que, olha, o tratamento que eu faço realmente é efetivo. E o lado ainda para o profissional, que tem todo esse lado de, né? Olha o seu sorriso de que tem alguém que volta e que você soltasse aí para ele pudesse voltar para sua família. Olha, muito, muito, muito bacana saber que um atenderá tudo isso, esses 3 campos. E aí eu queria que você me falasse sobre essa questão, né, de que a gente precisa se envolver, mas ao mesmo tempo a gente não vai poder se envolver tanto com esse paciente. Como é que faz para colocar isso em prática e ao mesmo tempo obedecer essa linha que parece ser tão tênue, Letícia? Essa questão de se envolver sem se deixar se envolver é uma questão muito complicada assim, de eu ter que responder, né? Mas deixa eu tentar explicar. Assim, nós temos que respeitar, né, essa questão da intimidade do paciente. Então, eu vou me envolvendo com o paciente à medida que ele vai me dando essa abertura. Conforme eu vou percebendo essa abertura, eu vou podendo
entrar mais na sua história, compreender melhor os motivos dos quais levaram ele naquela situação e chegar ao ponto de poder também ajudá-lo, de ser coadjuvante na sua história, na questão de poder ajudar ele na sua reintegração na sociedade, reintegrar ele na sua família, na ajuda da reintegração dele no seu trabalho. Então, eu acredito que seja isso. Eu só vou conseguir envolver com o meu paciente à medida que ele vai me dando essa abertura em relação à vida dele, né? A situação da qual ele se encontra. Muito bem, Letícia. E uma dica, você já falou um pouco disso, você trouxe sua fala sobre como aprender isso, né? Porque eu durante a minha graduação, e isso já tem mais de 20 anos, não entregando aqui a minha idade, tá? Mas quando eu fiz faculdade, eu não tinha uma cadeira, não tinha uma disciplina que me ensinasse sobre como ser uma profissional que tivesse esse olhar humanizado para todo paciente. E como é que aprende isso, então? Faz para, no dia que vai lá para frente do seu paciente, realmente conseguir fazer isso. Como é que você fez para aprender isso e que dica que você poderia dar aqui para os profissionais que estão começando a fazerem isso? Então, Fernanda, eu também não tive esse aprendizado na minha formação acadêmica e eu fui aprendendo após a minha formação, após os atendimentos, após os meus erros e acertos, errei bastante. E com isso, essa questão, eu fui me fortalecendo em relação a isso, né? Fui aprendendo a olhar o paciente com outro olhar. Eu comecei a entender que a gente não deve olhar o paciente somente na sua sintomatologia. Por trás dessa sintomatologia, por trás dessa dor de dente, por trás dessa queixa que o paciente leva até nós profissionais, tem um ser humano que também precisa de acolhimento, precisa ser atendido de forma humana, de forma acolhida. Então, assim, foi complicado. E eu aprendo isso até hoje, né? A gente vai aprendendo, vai tendo surpresas aí no meio dos caminhos, mas é isso, é sempre olhar o paciente como um todo. Bacana, Letícia, obrigada. E eu estou vendo aqui um comentário da Ivana Stefanini está falando sobre, né, os cursos de graduação que muitas vezes focam nos conceitos técnicos e científicos, sim, mas esquecem de trabalhar a empatia e a humanização, sim, que precisa ser dada durante aí o atendimento. E mais, né, e às vezes esse conteúdo, quando é passado, ele vem muito na teoria, né? E quando a gente vai para a prática, precisa ter isso que você está falando, né? Olhar a pessoa como um todo, e olhar e falar o nome, olhar para os olhos dessa pessoa e realmente praticar isso. Quem sai aí de uma graduação da área da ciência saber que vai estar fazendo o trabalho para cuidar da saúde da vida do outro. Sim. E o olhar com a pessoa, praticar a escuta, muitas vezes é o mínimo que ela está querendo, né? Uhum. Muito bem. E quero mandar um abraço aqui também para Viviane, que está mandando um oi aqui. Oi, Viviane. Eu quero colocar aqui para você, Letícia, algumas que vieram no decorrer da semana, quando a gente estava dizendo já que ia ter uma live com você, e sobre o seu trabalho, que é voltado a pessoas que estão em situação de rua, como você tem visto aí a questão dos moradores estando na rua em tempos de Covid? Né, a gente ouve muito isso do fique em casa, e como é essa situação? Você já tem ouvido falar desses seus pacientes e caso de Covid entre eles ou até óbitos? Como está isso, Letícia? Sim, essa questão é uma situação complicada, né, que o nosso país, o mundo inteiro estamos vivendo, e é realmente mesmo um caso de saúde pública. E em relação às pessoas em situação de rua, fica bem mais complicado para eles, porque quando dizem, né, hashtag fica em casa, mas que casa? Eles não têm casa, eles não têm para onde ir. E eles acabam ficando expostos, e não só devido à situação de rua e de vulnerabilidade em que eles se encontram,
mas também por eles se enquadrarem nessa questão de grupo de risco, porque a maioria dos pacientes em situação de rua sempre apresentam tuberculose, pneumonia, muitos são portadores do HIV, e sem falar do uso crônico do álcool, das drogas, e isso tudo faz com que eles apresentem uma imunidade baixa, ficando suscetível ao contágio do vírus. Mas essas pessoas em situação de rua, elas estão sendo bem orientadas quanto à prevenção, e eles também estão recebendo kits com máscara, sabonete líquido e álcool gel para tentar se protegerem o máximo possível. Só que é complicado também dizer para esses pacientes, evitem aglomerações, porque quando eles estão no uso da droga ou do álcool, eles sempre estão aglomerados, sempre estão em bancos, em turmas. Então, é bem complicado essa questão e tem que ser vista mesmo com olhos mais assim criteriosos para evitar que esse contágio entre eles realmente se propague. Muito bom, muito boa essa sua colocação, Letícia, e eu queria até trazer aqui também, além disso que você trouxe, falando sobre os cuidados que vocês têm, tem aqui um comentário da Viviane. A Viviane está falando de Berlim. Falo boa noite, Viviane, você já deve estar na sua gada aí adentro, né? Mas a Viviane trouxe alguns pontos falando sobre o atendimento humanizado lá na Alemanha. Ela traz o nome de uma instituição Que legal. Que eu espero estar falando o nome correto, Hebermann, e fala de parteiras na Alemanha, fazendo trabalho humanizado, acontece também pelo SUS. É bacana saber que isso está acontecendo. Obrigada pela contribuição, Viviane. Ela trouxe até o link de um texto aqui para a gente olhar com mais calma a respeito do protagonismo das parteiras na Alemanha. Então, isso realmente já acontece pelo SUS. E aqui no Brasil, acontece pelo SUS desde 2003. Talvez seja um trabalho que algumas pessoas até já conheçam e a gente espera que isso se amplie cada vez mais para que, como paciente, tenha esse tipo de atendimento cada vez que vá, seja no SUS, seja no privado, seja onde a gente estiver precisando de um tipo de cuidado. Obrigada, Viviane. E, Letícia, você trouxe aí a respeito das orientações que vocês têm dado aos pacientes de vocês para toda essa prevenção com relação à pandemia que a gente está vivendo. E eu quero aproveitar e lembrar a conversa que a gente teve aqui nas 2 últimas semanas. A gente teve aqui a enfermeira Olivia, a gente teve aqui a biomédica Carolina, que conversou um pouco com a gente e trouxeram pontos sobre biossegurança nas áreas delas. Então, eu queria que você trouxesse também para a gente como é que está isso no âmbito da odontologia, sobre EPIs, sobre vocês terem o suficiente para usar, porque a gente sabe que em alguns lugares aí a gente teve falta, hospitais com dificuldade para fazer atendimento porque não tinham máscaras. E se vocês, além de terem os materiais, se vocês têm aí uma equipe que realmente usa, se a sua equipe, por exemplo, tem a consciência de estar usando isso. Como está isso entre vocês, Letícia? Não, sim, Fernanda. Nós, como profissionais da área da saúde, nós estamos na linha de frente, tanto na questão do combate, né, da prevenção dessa infecção, mas também nós somos pessoas também com maior risco de serem infectados. E nós, cirurgiões dentistas, nós somos um dos principais profissionais que estão expostos a este vírus, pois o principal meio de contaminação do Covid é realmente pela boca. E, no momento, nós estamos autorizados a realizar somente os atendimentos de extrema urgência, ou seja, somente quem está com dor mesmo, e evitar o uso do alta rotação, que é o famoso motorzinho, porque esse alta rotação, ele gera uma propagação de aerosol muito ampla, né? E esse aerosol, ele também se propaga sobre a equipe, se propaga sobre toda a parte do consultório todo. E se o paciente ele está infectado e não sabe que está infectado, a equipe também vai correr o risco de ser contaminada.
E essa questão também dos UTIs, para nós, cirurgiões dentistas, é algo tranquilo, porque faz parte da rotina do nosso dia a dia. Mas, neste momento, nós estamos intensificando a questão do EPI, com o uso de máscaras NR95 e aqueles capacetes, né, para proteger essa questão do aerosol. Mas na odonto existem também outras doenças que também podem ser transmitidas durante o atendimento odontológico, que não é somente o Covid, como a tuberculose. Então, essa questão do EPI é rotineiramente para a gente, e na equipe onde eu trabalho, por enquanto, não está faltando EPIs. Por enquanto, nós estamos sendo abastecidos diariamente com esses EPIs. Muito bom. E ótimo saber que tem e que estão usando e com consciência. E bacana isso que você está trazendo, né? Que não é só agora que é para ser usado, né? Que traz aí a questão de que é sempre, quem está na área da saúde, está na linha de frente, sempre tem riscos aí com tantas outras doenças infecto-contagiosas e que precisam ser aí prevenidas. E, Letícia, a gente caminhando aí para o final da conversa, tá? A gente já tinha pelo menos 45 minutos e eu queria saber se você tem algum recado aí para deixar para todos. Aliás, deixa eu só ver aqui, ó, antes de pedir mais recados, tem mais comentários aqui, dando parabéns para você por esse trabalho, e com certeza esse carinho para com eles é um bálsamo, não só a dor física, como a moral. Quem fez esse comentário foi a Ideilda Araújo. Muito obrigada, Ideilda. Tenho certeza que essa fala da Letícia traz aí uma realidade que precisa acontecer ainda mais. Cada paciente se sinta realmente atendido, assim, olha, nesse carinho e com todo esse bálsamo, realmente, como quem precisa ser cuidado. Obrigada para todo mundo que está cuidando aqui também. Obrigada pela participação de vocês. E aí, caminhando já para o final, queria pedir que você deixasse, Letícia, além de tantas falas que você deixou aqui, bem importantes, para a gente estar atento a esse atendimento, para a gente fazer atendimentos humanizados, para cuidar de cada paciente, como realmente quem se forma na área da saúde, para cuidar de pessoas. Você já deu bastante dica, mas eu queria que você escolhesse uma, para a gente aí caminhando para o final dessa conversa. Que recado você quer deixar para quem está assistindo a gente lá de casa hoje? Eu queria assim, dizer que eu iniciei na área da odontologia logo nos meus 14 anos, como na parte técnica, e eu só tive essa oportunidade de realmente ingressar numa faculdade logo por volta dos meus 30 anos. E eu gostaria de dizer que, assim, que nós nunca devemos deixar de estudar, nunca parar de se qualificar, porque a qualificação é importante para nós podermos proporcionar um tratamento de qualidade para o paciente, mas também não deixar de ter esse olhar humano para o nosso paciente. Sempre dar o nosso melhor para esse paciente. Como eu disse aqui, em algum determinado momento, não olhar o paciente somente em relação à sua sintomatologia. E por trás daquela dor, por trás daquele dente, tem uma pessoa, tem um ser humano que precisa ser cuidado, precisa de atenção, precisa de acolhimento, ainda mais os nossos pacientes, que são pacientes de situações de rua. Então, nunca deixe de estudar, sempre deem o seu melhor, e sempre ter esse olhar humanizado, não só na parte profissional, mas para a vida toda, fora da profissão também, no seu dia a dia. Então, é isso que eu gostaria de deixar o recado. Muito bom. Obrigada, Letícia. Quero agradecer demais pela sua participação. E antes de despedir de você, eu queria deixar aqui um recado para quem está acompanhando a gente, que semana que vem a gente continua aqui nesse bate-papo, mas com mais uma convidada que vai conversar com a gente a respeito do cuidado farmacêutico direcionado à população LGBTI. E a gente vai ter com a Denise,
que é farmacêutica, pós-graduada em farmácia clínica e saúde pública. Ela atua em um dos centros de referência para atendimento de população trans no município de São Paulo. Então, semana que vem a gente tem mais aí um convidado que traz aí da sua prática, da sua vivência. Assim como a Letícia aqui, a gente hoje trazendo aí um pouco da sua rotina, um pouco desse conhecimento, que é muito importante estar compartilhando. Então, Letícia, obrigada, porque é de profissionais assim, que a gente tem aqui recebido, aqui pela Rios Educação. Eu agradeço você por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, tá bem? E quero aproveitar também, e, já que a gente está numa véspera aí de Dia das Mães, deixar aberto aqui para você mandar um oi para sua mãe, que eu sei que você está em casa, está longe dela, para a gente acalentar um pouco os corações das mamães que estão em casa. Então, eu queria agradecer novamente pela oportunidade, agradecer você, Fernanda, pelo convite, agradecer a Rios também pelo convite, e agradecer a todos que estão participando, e também dar um feliz Dia das Mães, a todas as mães que estão aqui também participando dessa live, em particular a minha mãe, que eu amo muito, e sem ela eu não estaria aqui fazendo essa live. Mãe, te amo muito e desejo um feliz Dia das Mães a todas vocês. Muito bem. Feliz Dia das Mães, a mãe da Letícia, a minha mãe também do coração. Quero deixar um beijo grande, que a saudade está grande, com a gente ficando distante assim, a vontade era estar lá do lado dela e dar um abraço de Dia das Mães, mas aproveito aqui o canal para deixar um grande beijo para ela, para que ela se sinta abraçada. Mães que estão aí nos acompanhando também sintam esse carinho aqui de profissionais que são da área da saúde, mas que têm toda essa preocupação com carinho para todo mundo que está aí ao redor. Então, gente, obrigada pela presença de vocês. Letícia, mais uma vez, em nome da Rios, obrigada por estar aqui com a gente. Espero que a gente possa ter mais conversas como essa e outras, tantas outras, mais técnicas, para a gente poder compartilhar aí de todo esse conhecimento. Uma ótima noite para você, para todos aí em casa. Lívia, um oi, um beijo para você, Lívia, para Ivana, Maria Fernanda, mandando aqui beijos, e a gente manda de volta para a Viviane, para o Silvio, para todo mundo que acompanhou a gente, muito obrigada, beijo bem grande, gente, fiquem em casa, se cuidem, se mantenham aí saudáveis, para que a gente possa ter mais momentos assim juntos. Em nome da Rios, eu desejo uma boa noite também para todos, um bom final de semana e que fiquem bem. E até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Rios, educação que transforma.